Olá, está no ar o Momento Inclusão. Meu nome é Márcia Bueno, estou aqui no estúdio da TV Barueri. Vou fazer minha descrição. Eu estou com uma blusa preta, uma cachemir rosa, com detalhes em preto, em xadrez, uso óculos vermelhos, estou com um anel de borboleta, meu cabelo é loiro e eu sou branca. Está no ar o Momento Inclusão, transmitido aqui pela TV Barueri e também pela Queens United TV em Miami, na Flórida. Então, um abraço para o pessoal da Queens, que está replicando o Momento Inclusão lá longe da gente, nos Estados Unidos. E falando em longe, hoje nós vamos ter uma convidada, a doutora Rafaela Rainho Fontes, e ela está em Recife. Então, hoje a configuração do programa vai ser um pouquinho diferente, porque ela vai falar conosco via link, tá bom? Nosso tema hoje é conexão cérebro-intestino, quais os impactos na nossa vida. Então, é um tema muito importante, né? Pessoas acham que não tem muito a ver, o que tem a ver o intestino com o cérebro, e hoje nós vamos aprender um pouco mais e saber como é que os comportamentos também podem ser afetados, né? Quando o nosso corpo não está num bom equilíbrio. A nossa convidada de hoje é a doutora Rafaela Rainho Fontes. Ela é nutricionista, formada pela UFRJ, pós-graduada em nutrição esportiva e estética e em nutrição esportiva funcional. Possui mestrado em alimentos e nutrição pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Fez vários cursos de extensão em diversas áreas, entre eles a nutrição biofuncional e ortomolecular, nutrição comportamental e coaching integral sistêmico. Atua em consultorias e mentorias online para mulheres que desejam transformar sua saúde e sua qualidade de vida. De uma vez por todas, isso é muito bom e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aumentando sua confiança e trazendo mais saúde e bem-estar para a sua vida. Também está atualmente como nutricionista no Instituto do Autismo no Recife. Eu quero dar boa tarde, boas-vindas, pedir para que ela, após se apresentar, faça a sua descrição também de imagem. Seja muito bem-vinda, doutora Rafaela Rainho Fontes. Um beijo, tá tudo bem aí, doutora Rafa? Tudo certo, tá me ouvindo bem? Tudo certinho? Sim, estamos longe, mas bem próximas aqui uma da outra, né, doutora? Dá pra fazer assim, não. Assim, ó, a gente já dá a mãozinha aqui para assim, né, do outro lado, a outra mão. Aí, olha nós aqui, ó, inventando aqui. Juntinhas, conectadas. Prazer estar aqui, Márcia, te agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui participando do seu programa, né, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que eu vim estudando, pesquisando e experienciando até aqui, tá? Como você falou, sou Rafaela Rainho, sou nutricionista. Agora eu vou fazer minha descrição para quem está assistindo, né? Eu tenho cabelos claros, longos, tô com uma gargantilha prata com um coraçãozinho no centro, uma blusa branca sem manga, tô de batom rosa escuro, cor de vinho, e também tenho a pele branca. E tô com par de brincos de pérolas. Muito bem, muito obrigada, viu, doutora? Muito bem-vinda ao Momento Inclusão. Espero que seja o primeiro de muitos aí, né, para que a gente possa levar informação, né? O Momento Inclusão ele foi criado, está há quase 3 anos aqui pelo canal Barueri Live, né, TV Barueri em São Paulo. Há quase 3 anos para levar informações para tantas famílias, né, com crianças, com pessoas com algum tipo de deficiência e que precisam de orientação, né, orientação de qualidade. Então, fiquei muito feliz de tê-la, receber a senhora aqui no nosso Momento Inclusão, ter o seu contato, para a gente falar um pouco dessa ligação do intestino com o cérebro. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, que me chamou muito a atenção, do autismo, né, do do Instituto do Autismo, aí é chamado Instituto do Autismo em Recife, né, onde ele fica, como é que atua e como é que a senhora, como nutricionista, ajuda tanto essas crianças, essas famílias. Sim. Bom, o Instituto do Autismo foi fundado em 2020, tá? O fundador é Cadu. Ele é referência no tratamento para
crianças e adolescentes, então a referência no sentido de estar incluindo essas crianças e adolescentes no dia a dia, no cotidiano, né, atividades do dia a dia. Atualmente a rede conta com 4 unidades em operação aqui no estado de Pernambuco. Então nós temos em Boa Viagem, em Biribera, Igaraçu e Graças, e também estamos nos programando. Doutora, acho que teve um probleminha na conexão. Acho que caiu. Vamos tentar conectar novamente. Tá me ouvindo? Agora voltou. Tô ouvindo. A senhora estava falando das 4 unidades em Recife. Isso. E aí, estamos também nos programando para a abertura de mais 2 unidades. Uma fica no bairro de Poço da Panela e a outra no interior do estado de Pernambuco, na cidade de Carpina. Nossa, que maravilha! Todas as instalações, Tá me ouvindo bem agora? Tô te ouvindo. Certo. Todas as operações são disponibilizadas em equipes multidisciplinares, né, formadas por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, educadores físicos, nutricionistas e também especialistas, que é a análise do comportamento aplicado. Os serviços do IDA serão acessados por meio de atendimento particular ou de planos de saúde. Então, tem algumas redes de planos de saúde conveniados. E o trabalho da nutrição envolve a terapia alimentar, muito voltado para tratar a seletividade alimentar. Então, de uma forma muito lúdica, a gente traz essa criança ou adolescente a experienciar, a possibilitar a aceitação, a tolerância a novos alimentos, que até então ele tem uma certa aversão, né? E aí a gente tem algumas causas dessa seletividade alimentar. Ou pode ser por questões sensoriais, ou pode ser por neofobia, então medo do novo, daquilo que ela não conhece, ou pode ser por uma questão física mesmo, uma dificuldade de engolir, por de repente estar com uma esofagite, que é uma inflamação no esôfago, e aí aquilo ali causa dor, aquela criança recusa o alimento, ou por uma dor na região abdominal, no intestino, cólicas, isso tudo pode fazer com que a criança recuse a alimentação. Então, sempre trabalhar de forma individualizada para que a gente possa entender o que aquela criança precisa, o que está causando essa seletividade e respeitar o tempo dela, respeitar que existe um processo a ser galgado de forma gradativa para que, de fato, ela se permita, de repente, pegar aquele alimento, né, sentir o cheiro, o sabor, enfim, a textura, e aos poucos a gente vai melhorando a diversidade de aceitação alimentar da criança. Então, hoje o trabalho aqui no Instituto do Autismo é voltado para a parte de terapia alimentar, sempre associada aos outros profissionais, né, de terapia ocupacional, fonoaudiólogo. Então, tendo sempre essa visão multidisciplinar para melhorar o desenvolvimento dessa criança ou do adolescente. Nossa, parabéns, aqui. Viu? Doutora, eu estou bem assim impressionada com a equipe multidisciplinar e principalmente na questão da ciência ABA, né? Eu acho importantíssimo, né, ter tantas unidades trabalhando na mesma ciência e unidas, né? Porque é uma troca de experiência riquíssima, né? Em cada ponto. Exatamente. Né, que se encontra. E eu lembrei muito do meu filho, o Enzo, beijo pro Enzão, falo Enzão porque ele está com 19 anos, quase 1,80 m, e o Enzo, ele demorou, quando a senhora falou da questão da parte sensorial na alimentação, quando eu encontro as mães e falo, ai, meu filho não come isso, não come aquilo, eu falo, a gente tem que ter paciência e o tempo deles também, né? Porque o Enzo, na questão do macarrão, macarrão, lasanha, tudo que fosse de massa, ele começou a comer há 2 anos atrás. Então, olha quanto tempo de vida ele demorou para ele se permitir experimentar uma lasanha, um macarrão. Eu acho que a textura, eu acho que o visual também, né? Porque você vê aquele macarrão, né? O espaguete, ele olhava aquilo, ele achava estranho. A lasanha, aquela coisa mole, assim, né? Cheia de camadas. Provavelmente. Tinha aversão, e aí a gente foi introduzindo aos poucos, né, dando opção de deixar mesmo, às vezes, um tempinho, passar um pouco do horário, ou
de almoço, porque ele está com aquela fome, misturar junto com a salada, que também foi uma vitória para ele a salada, porque eu lembro muito bem quando a gente começou a introduzir a salada no Enzo, ele gostava só de azeitona, olha só. Então, o que eu fazia? Eu pegava a azeitona, picava ela muito minúsculinha, assim, bem pequenininha, e misturava com tomate, bem picadinho. Então, para ele comer azeitona, ele tinha que comeu tomate, porque ela estava tão pequenininha. E aí ele foi pegando, acostumando com o paladar. E aí eu fui inserindo alface, fui inserindo a beterraba, o chuchu, e couve, brócolis, cenoura. E hoje ele come tudo, graças a Deus. E o macarrão foi a última etapa, né? Macarrão. E também eu ainda não consegui introduzir a sopa por essa questão. Ele acha aquilo estranho, né? Primeiro come com a colher, né? Voltar a comer com a colher, ele já está introduzido no garfo e na faca. E a textura, então, ele se permitir experimentar para ver que é gostoso, é difícil, mas quando eles se permitem, aí abre um caminho para a gente trabalhar, né? Abre um caminho, aquilo ali se torna mais familiar. E você tocou num ponto importante também que a gente trabalha muito, né? Tanto essa questão sensorial, então tá pegando no alimento, tá colocando ele para sentir o cheiro do alimento, sentir a textura. E também utilizar os utensílios, que muitas vezes é um desafio para os pais, né? Fazer com que eles utilizem a colher, o garfo, enfim, os talheres para estarem se alimentando. A gente trabalha muito isso aqui também no Instituto do Autismo. Bem interessante. Então, o Enzo é um exemplo de que é possível realmente aumentar a variedade de alimentos no cardápio, mesmo que leve, né, o tempo necessário que for, respeitando sempre o tempo de cada um, sem forçar, sem criar um estresse naquela hora ali da refeição. Então, isso é muito importante também, né? Não forçar a criança a comer nada. Doutora Rafa, ele é um exemplo mesmo, até tenho admiração pelo meu filhão aí, porque e outro exemplo também, que serve até de alerta, porque o Enzo, ele não comia, por exemplo, brigadeiro, bolo de aniversário, até por conta da textura, aquelas camadas, né? Ele achava meio estranho. Mas, a partir do momento que não é bolo, é gostoso, tudo. Agora, às vezes a gente tem que tomar cuidado com as pessoas dentro do transtorno do espectro autista, principalmente as crianças, porque, como a doutora Rafaela disse, o experimentar, o paladar e gostar, tem para o bem e tem para o mal, porque tem crianças que não conseguem comer mais salgado, só vão para o doce, para o salgadinho, para os enlatados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, isso, doutora? Porque agora ele chocolate, então são alimentos Sim, que... até porque... Pode falar, doutora. Não, até porque esses alimentos que você citou aí, né, chocolate, enlatados, industrializados, no geral, eles possuem mais gordura, mais açúcar e mais sal. Ou seja, estimulam mais as nossas papilas gustativas a perceberem o sabor de uma maneira mais rápida e intensa. E isso faz com que a gente libere mais aquele hormônio do prazer, que é a dopamina. E por isso, quando vai consumir um outro alimento com sabor natural, seja arroz, feijão, salada, os legumes, as frutas, passa a ser um alimento mais insosso, comparado com esses outros alimentos, por estimularem muito. Então, realmente estar equilibrando é importante. Não oferecer só um tipo de alimento para que não fique seletivo e aí acabe que não se abra para experimentar outros alimentos. Então, oferecer é sempre importante, independente se vai aceitar ou não. Sempre estar expondo ele aos alimentos. Os familiares, né? Quem mora com a criança ou com o adolescente ou com o adulto seletivo, é importante também que consuma para que ele veja, né? E daqui ao tempo ele crie o interesse de estar experimentando também. Exato. Doutora Rafa, uma outra coisa que é importante, eu queria ouvir a sua opinião, é em relação a refrigerante também, né? Porque vira um vício, né? E como esses alimentos podem influenciar no comportamento, né? Porque a gente luta tanto, né? Faz intervenções para melhorar comportamento e às vezes a própria alimentação prejudica a própria intervenção. Você poderia falar um pouquinho desses, principalmente esses alimentos que causam mais euforia, né? Que a criança fica mais estimulada?
Tá. Com relação a refrigerantes, bebidas em geral industrializadas, né? O que mais a gente tem ali? Se a gente for olhar a lista dos ingredientes, o primeiro ingrediente é açúcar, sacarose, ou é xarope de frutose. Então, e aí, quando a gente fala frutose, não é frutose da fruta, é uma frutose industrializada, retirada do próprio açúcar, da sacarose. E o que acontece? O excesso de açúcar hoje já tem inúmeros, milhares de estudos que mostram o quanto que o açúcar ele causa uma inflamação, tanto a nível intestinal quanto a nível crônico. Por quê? O açúcar em excesso, ele vai ativar lá no nosso sistema gastrointestinal, que tem uma conexão também com o sistema imunológico, né? Ativa, então, o sistema imunológico a produzir substâncias que vão atacar, vamos dizer assim, o nosso próprio organismo. E isso faz com que, só um minutinho, tá me ouvindo bem? Deu uma Sim, tô te ouvindo perfeito aqui no estúdio. Tá. Então, esse excesso de açúcar está associado ao desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. Então, o que é microbiota intestinal? É uma alteração na qualidade das bactérias, principalmente bactérias que colonizam o nosso intestino, tá? Então, aumentando aí o número de bactérias associadas ao desenvolvimento de doenças e diminuindo o número de bactérias que vão favorecer o nosso organismo. Então, diminuindo o número de bactérias que produziriam serotonina, produziriam vitaminas. E essas outras bactérias, quando elas morrem, elas liberam lipopolissacarídeos, que são substâncias que vão justamente ativar o nosso sistema imunológico e vão liberar substâncias chamadas citocinas pró-inflamatórias. A inflamação é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Então, num certo ponto, por um certo período, ela é benéfica. Então, nosso sistema imunológico é como se eles fossem seguranças, né? Imagina um prédio executivo, né? E nosso corpo seria como se fosse esse prédio. Então, existem seguranças que vão impedir a entrada de corpos estranhos, né? De substâncias ou de micro-organismos que não pertencem ao nosso organismo. E aí eles vão liberar essas substâncias para poder acabar, atacar, exterminar esses corpos estranhos, né? Só que, quando entra na corrente sanguínea e vai para outros tecidos e ultrapassa a barreira hematoencefálica, né, que nosso cérebro é como se fosse a última andar ali, a sala presidencial. Então, tem uma segurança reforçada. Mas, se isso acontece de forma crônica devido a um consumo exagerado de açúcares industrializados, essas substâncias pró-inflamatórias ultrapassam a barreira hematoencefálica, lá no cérebro, essa barreira de proteção, e podem causar lesões e injúrias nesses tecidos. E aí a gente tem desenvolvimento de inúmeras doenças, doença autoimune, mas com relação também ao comprometimento comportamental. Por quê? Porque também há uma desregulação hormonal. Então, o excesso de açúcar vai liberar um excesso de citocinas pró-inflamatórias, né, substâncias do sistema imunológico, que vão fazer com que haja uma alteração dos nossos hormônios. Então, vai aumentar aí a liberação do cortisol, que é o hormônio associado à ansiedade e estresse, em níveis exagerados, né? E isso faz com que nosso comportamento também seja afetado. O nosso comportamento, as nossas sensações e emoções são percebidas através da liberação de cascatas hormonais. Então, se eu tenho uma desregulação na minha alimentação, no meu sono, né, no nível de atividade física, isso tudo vai alterar o meu sistema hormonal, o sistema endócrino. Então, vai aumentar a produção de cortisol, diminuir a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que também acontece a nível intestinal, essa produção, né, pelas bactérias intestinais, quando estão em equilíbrio, e também a nível cerebral. Então, o excesso de açúcar vai potencializar aí essa questão do comportamento mais agitado, mais hiperativo, mais irritadiço. De uma maneira, assim, resumida, né? Não vou entrar muito na parte fisiológica e bioquímica, mas tudo se comunica. E a gente sempre escuta, né, doutora, aquela frase, o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, essa relação do intestino estar bem e cuidar dessa saúde do intestino também afeta diretamente a saúde do desenvolvimento neurocerebral, é isso? O intestino e o cérebro foi descoberto, né, não tem muito tempo, mas eles se comunicam através do nervo vago, né? Então, existe essa comunicação
e observaram que 70% dessa comunicação é do intestino para o cérebro e 30% do cérebro para o intestino, através de liberação de hormônios mensageiros que vão indicar para o cérebro, né, se a pessoa já está saciada, se está acontecendo algum problema ali naquele local e vou precisar ativar um sistema imunológico. E também com relação a essa microbiota, que são esses micro-organismos que vivem lá, que também produzem substâncias que vão também indicar para o cérebro situações de perigo ou situações em que o indivíduo já está alimentado, que precisa se alimentar. Então, sim, existe essa comunicação muito forte e que, de fato, vai interferir, sim, a nível comportamental também. Entendo. E eu te pergunto isso, viu, doutora Rafaela, porque conversando com várias famílias e mães, né, principalmente de pessoas dentro do transtorno do espectro autista, eu acho que a senhora tem essa expertise dentro também do Instituto, aí em Recife, é normal elas relatarem que desde criança, desde bebê, ele tem dificuldade na evacuação. Né? Às vezes não tinha nem laudo ainda, mas a mãe já estranhava o comportamento para aprender a utilizar o banheiro e chegar a fazer, ter que fazer várias lavagens, levar ao hospital. Tem alguma pesquisa em relação dentro da questão da saúde intestinal e EUTEA? Márcia, eu coloquei só para ter uma noção assim, de quantidade até hoje, né, de publicações. Só na base de dados PubMed, eu encontrei mais de 1.000 publicações só com esse termo, Gut and Autism, então intestino e transtornos gastrointestinais. E de fato, né, a gente tem aí uma média, um percentual de 90% de crianças e adolescentes com transtorno do espectro do autismo que tem alguma questão gastrointestinal, né? Então, ou é prisão de ventre, né, que é constipação, ou uma diarreia, e aí, ou muitos gases, produção de muitos gases, estufamento abdominal, e isso acontece tanto devido a uma seletividade alimentar, então uma alimentação pobre em fibras, pobre em micronutrientes, que são vitaminas, minerais, né, exagerada em carboidratos, principalmente os refinados, que vão causar essa desbiose, esse desequilíbrio da microbiota intestinal, causando esses desconfortos gastrointestinais e também essas alterações, tanto a nível hormonal, endócrino, quanto a nível imunológico e também comportamental. E também devido a um baixo consumo de água. Então, a gente precisa equilibrar e aumentar o consumo de fibras, aumentar o consumo de água. Além disso, também, em muitos casos, a gente vê uma dificuldade de digestão por uma deficiência mesmo do organismo e produção de enzimas, que são proteínas que são responsáveis por quebrar esses alimentos em partes menores. E aí a gente precisaria entrar com enzimas, né, de suplementação para que haja uma melhora inicialmente nessa digestão e aos poucos ir melhorando a alimentação, né, dessa criança, desse indivíduo. Doutora Rafaela, você citou 2 pontos aí que me chamam a atenção, a questão da ingestão de água, né? A gente percebe que as crianças, principalmente dentro do espectro, se a gente não lembrá-las de beber a água, capaz de passar o dia inteiro sem tomar a água, né? Se não tiver a garrafinha do lado e a mãe oferecendo, a professora oferecendo, né? O pai. E uma coisa que me preocupa é a questão do carboidrato, porque a gente vê muitas crianças se alimentarem com o pão, não é só o pãozinho da manhã, do café da manhã, mas é pão durante o dia todo, né? E como as mães, as famílias podem substituir, porque a gente já tem essa questão do sensorial, né? De não ser tão acessível a experimentar novos alimentos, né? De não gostar muito, porque já acostumou com o gosto, né? O pão integral é diferente do pão né, o pão de forma integral é diferente do pão de forma tradicional, né, normal. Como a mãe pode introduzir esses alimentos? Se existe algum alimento que é bacana ter em casa, que elas podem consumir? A questão das frutas, que eu acho que é bem mais fácil, né? Porque as frutas, até uma questão até de comprar é mais acessível, né? Tem como a gente substituir e como aumentar essa ingesta de água e a questão do carboidrato, que dá para substituir?
A ingestão de água de fato está oferecendo sempre e, enfim, está estimulando mesmo esse consumo. E aí vão ter crianças que não vão consumir diretamente do copo, vai precisar usar o canudo. Com relação ao pão, né, é o que a maioria consome. Dentro dos mais seletivos, às vezes ele só consome pão mesmo. Mas, e aí a gente tem a questão do glúten, que é uma proteína grande, de difícil digestibilidade, e aí entrando nesse contexto, dentro de um organismo que já tem uma dificuldade de digerir, né, por uma questão de deficiência enzimática, e isso vai piorar mais ainda, pode piorar mais ainda a seletividade. Então, aos poucos ir oferecendo, reintroduzindo outros alimentos. E aí a gente pode ir substituindo, por exemplo, por um pão feito com farinha de arroz, que é um carboidrato também simples, né, de fácil absorção, rápida absorção, mas aí a gente já está retirando pelo menos o glúten, e aí vamos observando aos poucos a melhora. E sempre de forma gradativa, né? A gente tem, assim, pão com amaranto, pão feito com ingredientes que vão ser menos lesivos para o organismo daquele indivíduo e vão estar nutrindo verdadeiramente, né? Porque o pão branco, ele só tem ali carboidrato, não tem mais nada. E o miolo, pouco de proteína, e é uma proteína difícil para digerir. Então, doutora Rafa, por isso que a primeira coisa, a base, é a terapia. Terapia alimentar tem que ser a primeira coisa, trabalhar a seletividade, para que ele vá aceitando aos poucos novos alimentos. Não adianta chegar agora, uma criança extremamente seletiva, e entregar um plano alimentar lindo, maravilhoso. Ele não vai conseguir pôr em prática, né? Os pais não vão conseguir pôr em prática. Então, é preciso primeiro trabalhar essa questão comportamental, questão da seletividade, de aceitação, tolerância a outros alimentos, e aí a gente vai aos poucos transformando essa alimentação, né? Mudando mesmo, introduzindo novos alimentos. Entendo. Doutora Rafa, nós vamos chamar o comercial agora, já estamos subindo a plaquinha aqui, a gente já volta, é rapidinho. Você aproveita esse momentinho aqui, vai compartilhando nas suas redes, vai ligando para aquela pessoa que precisa assistir o programa, a gente já volta. É rapidinho, para o segundo bloco. Tu faz dançar lá? O que você faz dançar? Não, aqui que a musiquinha é bem aconchegante, né? Tá. Quer tomar um pouquinho? Pode tomar. Cadê? Doutor Bactéria, vai lá, doutor Bactéria, tá aí. Tá aqui o doutor Bactéria, nossa, a senhora que me deu esse refrigerante, acho que é do ano passado, hein? Tem gás, pô. Olha aí, ó, doutor Bactéria, inclusive a caneca do Randall aí, ó. Quem vir vai ganhar uma caneca do Randall, presentão aí de frente pro Randall e com o doutor Bactéria. Não percam, nesta quinta-feira, às 20 horas, ao vivo, mande suas perguntas. Valeu, amigo. Valeu. Obrigado. Tá aí, doutor Bactéria, aí tá aí o garçom, isso é doido, rapaz. Onde foi que o Randall arrumou esse homem? Eu quero saber, onde foi que o Randall arrumou esse homem, tá? Eu quero saber onde foi. Foi o Heitor que me trouxe aqui. Foi o Heitor? Só coisa do Heitor. Hoje eu vim conhecer o Empório DG, localizado na Raposa. Um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana que aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ficar com gostinho de quero mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carnes e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes e o melhor de tudo é artesanal.
Fiquei sabendo que tem linguiça até de Romeu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha, tudo para o seu churrasco. Então, se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora, ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção. Gente, e eu não pude te deixar nesse calor e vim aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Voltando, tá aí, doutora Rafa? Estamos já conectados novamente. Já voltamos. Nosso tema hoje... Então, voltamos, né? O nosso tema hoje é um tema muito importante. É o tema sobre a conexão cérebro-intestino, quais os impactos na nossa vida. Então, como é importante aquilo que ingerimos, não é isso, doutora Rafaela? Que é nutricionista. A doutora Rafaela, de uma forma simples aqui, didática, ela fez essa conexão, né? Como o intestino se comporta, as bactérias boas, as bactérias ruins, e quando elas atingem, né? Me corrija se eu estiver errado, viu, doutora, se eu entendi errado. Quando elas atingem, conseguem passar pelos bloqueios naturais que o nosso corpo tem, né, de defesa, e atingem o cérebro e podem aí causar problemas no comportamento, não é isso, doutora? Sim, neuroinflamação, né? A gente tem esse excesso de neuroinflamação. Está associada ao Alzheimer, e não só isso também, aquela perda de memória, às vezes, recente, né? E não chega a ser um Alzheimer, mas há uma dor de cabeça. Então, isso é devido ao excesso de substâncias que vão ativar nosso sistema imunológico ao estarem produzindo essas substâncias inflamatórias, né, pró-inflamatórias, e também uma alteração do estilo de vida. Então, às vezes, alteração de sono, e uma coisa acaba piorando a outra, né? Então, assim, esse excesso de produção de substâncias pró-inflamatórias por alterarem os hormônios, por exemplo, aumentando a liberação do cortisol, pode também causar uma alteração de sono, que vai fazer com que haja um acúmulo ainda maior de toxinas, uma vez que o sono é fundamental para a gente fazer essa limpeza, né, do líquido cefalorraquidiano lá no nosso cérebro, para eliminar esses poluentes, essas toxinas. Então, de fato, o que a gente ingere não passa inerte, não simplesmente vai embora, não, interage com o nosso organismo de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, ou seja, potencializando a nossa saúde, né, através do fornecimento de nutrientes que nossas células, nossos tecidos e órgãos precisam para funcionar bem, ou também ativando aí gatilhos para desenvolvimento, infelizmente, de doenças crônicas, que é o que a gente vê aí mais aumentando no mundo. Então,
a gente vê um aumento de uma diversidade de produtos alimentícios e, concomitantemente, um aumento de diversas doenças, inclusive de transtornos comportamentais, né? A ansiedade hoje é algo assim, predominante. O Brasil, infelizmente, é o primeiro lugar do mundo onde nós temos aí maior índice de ansiedade, prevalência de ansiedade aqui, a incidência também muito alta, devido justamente a uma série de fatores, dentre eles o estilo de vida desregrado, envolve inclusive o que nós comemos todos os dias, né, como um padrão alimentar. Não é aquilo que a gente faz excepcionalmente, mas aquilo que todos os dias a gente faz repetidas vezes, então causando lesão aos nossos órgãos, e aí eles perdem a sua função, tem um comprometimento de função. Doutora Rafaela, existe reversão quando a pessoa passa a ter uma alimentação mais saudável, se exercitar, eliminar alimentos, fazer essas trocas mais saudáveis? A gente fala descascar mais, né, as verduras, as frutas, desembalar menos. Desembalar menos. Existe reversão? A senhora citou o caso de perda de memória repentina. Isso é reversível quando você começa com uma alimentação? Com certeza. É reversível, sim. Por quê, Márcia? Porque todos os dias nós renovamos nossas células. Então, milhões de células são renovadas, né? Muitas morrem e outras são regeneradas, outras nascem. E aí é a oportunidade que nós temos de fornecer essas células novas, novos nutrientes, novas substâncias benéficas que vão potencializar o seu funcionamento. E aí a gente tem substâncias como, por exemplo, o ômega 3, né, que a gente encontra no óleo do peixe, de águas profundas, né, peixes grandes como salmão, sardinha, arenque, cavalo, que é um tipo de gordura benéfica para a nossa saúde como um todo, principalmente da saúde cerebral, então beneficiando as sinapses neurais, causando aí uma proteção da baía de mielina lá, então tem uma atividade antioxidante, anti-inflamatória importante para a gente estar ingerindo aí, tanto via alimentação quanto via suplementação também, tá? Por exemplo, o ômega 9 do azeite também é uma gordura muito protetora, tem uma ação também importante anti-inflamatória, e vitaminas, minerais, compostos que a gente encontra nas frutas, nos vegetais, que são chamados de compostos bioativos, ou seja, pela palavra, então são bioativos, têm ativação à vida, então vão potencializar a nossa saúde, vão ajudar o nosso fígado a funcionar melhor, a eliminar toxinas, combatendo os radicais livres, que são substâncias que estão ali livres e causam lesão celular e morte celular. Então, a gente tem que consumir substâncias que vão combater esses agentes aí, que vão acabar contribuindo para o desenvolvimento de doenças. Então, é importante que a gente ingira esses compostos antioxidantes também via alimentação. E dentre outros nutrientes que o nosso corpo precisa, aminoácidos, proteínas no geral, né? Carboidratos bons, gorduras, vitaminas e minerais. E essa lista toda, citou que o prato do brasileiro é o tradicional, o mais comum, né? O que não falta, né? na mesa das famílias é o arroz, o feijão, uma proteína e uma salada. A proteína muitas vezes é a carne, mas a senhora citou o peixe, né? Quantas vezes por semana essa mãe poderia variar? E como ela pode fazer? Por exemplo, a linguiça é um embutido, né? A salsicha. Poderia falar para a gente o que tem de benefício, por exemplo, numa linguiça e numa salsicha, se é que tem? Nenhum. Não tem nenhum benefício, muito pelo contrário. Nós temos ali compostos pró-cancerígeos, né, que são os nitritos, são nitrosaminas que conferem aquela coloração ao embutido. Então, nós temos gorduras saturadas em excesso, que são gorduras com atividade mais pró-inflamatória também, estimulando esse sistema imunológico, a produção de substâncias inflamatórias, muito sódio, muito sal. Então, embutidos não seriam um alimento a ser consumido no padrão, na rotina alimentar. Agora, esse prato que você citou, Márcia, arroz, feijão, uma proteína e salada, perfeito, né? Porque a salada nem sempre entra em todos os pratos do brasileiro. Geralmente, arroz, feijão e a proteína, e normalmente um pedaço pequeno de proteína, né? E proteína é fundamental para a gente estar consumindo em todas as refeições, por uma diversidade de benefícios que ela promove para o nosso organismo. Então, de fato, está inserindo mais vegetais, né? Mais legumes, mais verduras, frutas, comida de verdade. Aquela frase que você falou há pouco.
desembalar menos e descascar mais. Vamos descascar mais e desembalar menos, que esse é o caminho para a gente não aumentar, para a gente reduzir a quantidade, a prevalência de doenças, porque senão onde nós vamos parar, né? Onde nós vamos parar? Pessoas hoje de 40 anos, a maioria toma remédio para alguma coisa, ou é remédio para dormir, ou é remédio para acordar, ou é remédio para ficar bem, enfim. Então, de fato, a gente precisa rever os nossos atos, os nossos comportamentos, nosso estilo de vida no geral, para que a gente não tenha grandes prejuízos no futuro. Doutora Rafa, a senhora citou a questão das pessoas hoje com 40 anos, com tantos problemas aí de saúde, advindos muitos da própria alimentação, a questão da pressão, né? A gente vê pessoas jovens, né, com pressão alta, infarto, as pessoas estão se acomodando, tanta tecnologia, tanta facilidade, talvez tenha ficado mais com preguiça em elaborar a comida e comprar aquele prato já feito, elaborado, rápido, que abre, põe no micro-ondas, põe no forno, é o salgadinho, Exato. né? É a geração, eu chamo de geração dopaminérgica, que está sempre em busca de uma sensação de prazer imediato. Então, a tecnologia, ela vem nos trazendo inúmeros benefícios, mas o celular, aquilo de estar passando, o feed do Instagram, enfim, das redes sociais no geral, gera uma liberação de dopamina, e isso vem cada vez mais trazendo essa necessidade para os indivíduos que não tomam consciência disso, de sempre estarem buscando esse prazer. Então, o alimento é uma forma também. Então, o alimento hiperpalatável que causa essa explosão de sabor na boca, gera dopamina também, de uma maneira quase que rápida e imediata, só que depois, no médio e longo prazo, a gente tem várias alterações hormonais, imunológicas, que vão afetar mais ainda essa compulsão, porque vai alterar sono, vai alterar comportamento, aumentando hormônios que fazem com que você consuma mais, com que haja um aumento dessa vontade, né, por principalmente carboidratos, que o cortisol faz isso, ele em excesso. Então, esse desequilíbrio da alimentação, ele meio que se retroalimenta. Acho que a pessoa coma cada vez mais isso. Uma coisa que me preocupa um pouco, eu acho que é a preocupação não só minha, mas de várias mães de crianças dentro do espectro, fora do TEA também, a questão do síndrome de Down, é a obesidade, porque é uma coisa desenfreada e como fazer com que elas percam peso de uma forma saudável, sem ser agressivo, porque sabemos que não podemos tirar tudo de uma vez só, tem que adequar comportamento. Eu acredito que a senhora tenha muito contato com mães e com familiares de crianças que precisam eliminar o peso, e por onde essa mãe deve começar? Porque eu conheço muitas famílias aqui que falam: Márcia, como é que eu faço para eliminar o óleo? Por exemplo, eu vou fritar o bife, eu vou fritar um frango, tem aquela panela, aquilo é saudável? Quais são as sugestões e as indicações? Com relação à panela, só dar uma dica aqui, que não seja de alumínio, né? Que alumínio é um metal pesado, também é ruim para a questão da função cerebral, enfim, está associada a Alzheimer, a demência, mas que seja uma panela de inox, ou de cerâmica, ou de vidro. Bom, a gente pode estar substituindo os óleos de cozinha, né, de soja, de milho, por um azeite, e que seja sempre refogado, ou assado, ou cozido, evitar frituras, né? Evitar esses sucos prontos de caixinha. Então, sempre estar priorizando aí o consumo de água entre as refeições. E se tiver que beber o suco, faça o suco da fruta, porque pelo menos ali a gente vai ter substâncias benéficas, né? Vitaminas, minerais. Então, e tá também sempre introduzindo a criança a um movimento, a atividade física. Então, se der para se a criança está com sobrepeso ou com obesidade, né? Vamos começar, em vez de elevador, se não for, né, no 10º andar, um prédio muito alto, mas comece a forçar o movimento. Então, vai usa escada, coloca a criança numa atividade física, porque isso tudo vai colaborar para que essa criança tenha uma perda de peso, além da alimentação. Então, associar outras áreas também para que a gente consiga melhorar a saúde dessa criança, é importante.
Doutora Rafa, uma curiosidade. Eu falei da panela, porque a gente, não sei se pode falar, né? Se a gente está liberado para falar, mas tem aquela panela que você coloca na tomada, liga, e a promessa é que você não precisa usar gordura, manteiga, nada. Você coloca ali o produto cru, ligou lá e ela vai sair crocante, maravilhoso. Isso é saudável? Olha, até então a gente não pode dizer se é saudável ou não, porque ainda não teve tempo suficiente de consumo para a gente entender se vai causar alguma lesão, algum dano à saúde. Mas eu não costumo proibir, assim, nunca usar. Não, uma vez ou outra, sim, mas que não seja um uso frequente, diário. Então, tá sempre utilizando fogão, de preferência, forno, fogão. E para buscar, por exemplo, uma criança que busca uma textura mais crocante, acaba que é uma opção nesse início de reintrodução e melhora dessa seletividade alimentar. Exato, eu perguntei exatamente isso para a doutora Rafaela e ela entendeu a minha pergunta, mas cientificamente a gente não tem aí um tempo hábil, anos de pesquisa para saber se é saudável ou não. É vendido como saudável, Exato. mas uma coisa importante que a doutora Rafaela pontuou, que não seja rotina, né? Porque às vezes você fala, não, agora eu comprei isso aqui, eu vou usar isso, é saudável, não põe gordura. Aí você faz almoço, faz janta, faz café da tarde e você esquece o outro formato, que é o tradicional, né? A gente está inventando muito, talvez voltar, né, à questão natural, né, o preparo do alimento, como a doutora citou, o azeite é uma excelente fonte, né, até mesmo para o intestino, né? A gente escuta as avós, as pessoas mais antigas falam, menina, é só dar uma colher de azeite para essa criança tomar. Não é isso, doutora? Não sei se nutricionalmente, porque o sofrimento de uma criança constipada é muito grande, né, doutora? Com certeza, existem sim, né, algumas gorduras que vão ajudar, alguns alimentos, como a maioria já sabe, do mamão, do abacate, né, da manga, que vão estar ajudando sim nessa função intestinal, porque são alimentos que têm fibras, têm até a quantidade de gordura também, como por exemplo o abacate vai ajudar nesse peristaltismo, né, lá do nosso tubo digestório, importante também. Fibra, por exemplo, como psyllium, amaranto, chia, linhaça também ajudam bastante nessa função intestinal, né? Associado sempre à água, como eu falei anteriormente. Então, sempre buscar esses alimentos mais naturais e verduras também, como couve, abacaxi. De repente, fazendo um suco verde, juntando com a chia ali, tomando em jejum, não tem como o intestino não funcionar. Eu lembrei do Enzo, meu filho, não tem como, né? Eu tenho que citar a questão das frutas, né? Ele gosta muito de fruta. Eu falei, bom, ele está comendo fruta, agora eu vou introduzir a aveia. Só que a aveia em flocos, quando coloca em cima da fruta, ela fica grudadinha na fruta. A fruta que ele ama é manga, morango e uva. Acredita que ele não comeu por conta da aveia, que eu coloquei um pouquinho de aveia. Acredito. Aí eu falei, melhor tirar. Porque aí já mudou completamente. Já mudou completamente. A produção tá me avisando aqui. Nós temos 5 minutinhos aqui ainda no programa. E ainda não, já tem tanta coisa que tinha que falar aqui. Mas, doutora, eu queria perguntar muito de uma coisa que todas as crianças amam, que é o iogurte, o Yakult. Qual a diferença deles para os probióticos? E como fazer isso ficar mais rico? Porque tem aquele iogurte que você compra natural e tem aqueles que já vem saborizado. Mel, morango, coco. O que é sadio? Vamos lá, vamos ser mais direto ao ponto, né? Por conta do tempo. O melhor é você comprar um natural e aí adicionar frutas, fibras ali. Dependendo, você pode colocar uma geleia. Existe geleia 100% fruta, sem açúcar, né? Adicionado, usando só o açúcar da fruta. Um pouquinho de mel para dar mais um sabor ali àquele iogurte. O iogurte é o leite fermentado com bactérias lácteas. E as bactérias lácteas são os probióticos. Então, o que são os probióticos? São micro-organismos, geralmente são bactérias, né? Bactérias que vão atuar no nosso intestino ao nosso favor, em sinergia com o nosso organismo. Então, eles vão se alimentar lá de carboidratos, de fibras, e em contrapartida, vão produzir para a gente
vitamina K, vitaminas do complexo B, o neurotransmissor importante que é a serotonina. E em simbiose, quando nossa microbiota intestinal está equilibrada, é saudável. O problema é quando existe um aumento das bactérias ruins, uma diminuição dos probióticos. Então, no iogurte nós temos probiótico, mas a gente geralmente tem uma cepa, né? Um tipo de probiótico. Então, o que a gente percebe aí já na literatura científica é aumentar a variedade desses probióticos. Então, a gente pode suplementar, existem suplementos prontos de probióticos para que a gente tenha essa variedade também desses micro-organismos tão benéficos para a nossa saúde, que vão melhorar bastante nosso intestino e nossa saúde como um todo. Entendi. Doutora, e aí aqueles com sabor, né, são geralmente cheios de açúcar. Se você ler a lista dos ingredientes, eles têm muitos ingredientes. Então, o melhor é aquele que tem menos ingredientes. Quanto menos ingredientes na lista dos ingredientes, lá no rótulo do produto, melhor. E aí você acrescenta a fruta de sua preferência, a fibra, que pode ser uma chia, uma linhaça, amaranto, psyllium. Bota um pouquinho de mel, né, dependendo do paladar da pessoa, para poder melhorar. Entendi. Doutora, agora aquela última perguntinha, assim, que se puder, né? A gente tem 2 minutinhos agora. Remédio. Tem mães que ficam desesperadas. Márcia, pelo amor de Deus, pergunta para a doutora se eu posso dar esses laxantes para a criança todo dia, uma vez por semana, mesmo que a criança não esteja ainda reclamando, mas eu estou vendo a barriguinha dela inchadinha. Eu posso? Ou existe algum natural? Eu acho que o natural existe, a gente consegue, né, através de alimentação, de sucos, de receitas que conseguem sim melhorar, soltar esse intestino. Agora, no momento de crise, tudo bem, usar o laxante, não pode ser uso contínuo, porque você vai estar aí diminuindo a absorção de vários nutrientes e vai estar prejudicando a saúde dessa criança, porque o laxante ele libera tudo, solta tudo e impede a absorção de vários nutrientes importantes para o funcionamento da saúde, né, para o funcionamento do organismo da criança. Então, não deve ser usado todos os dias. Precisa, de fato, melhorar a causa, tratar a causa daquela constipação crônica. Exato. E, doutora, que pena, tanta pergunta aqui chegando aqui. Eu tinha mais algumas perguntas aqui para fazer, mas eu vou respeitar o tempo aqui, porque a gente está em cima também aqui do horário da doutora. Eu queria, assim, já te agradecer demais. Quero que você fale suas redes sociais, seu contato, né? Se tiver o WhatsApp, Instagram, Facebook, por favor. Meu Instagram é @NutriRafaRainho, com F e Rainho com O no final. E o WhatsApp é o DDD 21 99 626 1238. Perfeito. Facebook tem também, mas eu não entro muito, mas é nutricionista Rafaela Rainho. Ok. Então, olha, gente, a doutora Rafaela está aqui à disposição. Se vocês tiverem dúvidas ainda, volta um pouquinho o programa, pega o Insta dela, né, o WhatsApp dela que ela passou, envie para ela. Eu acho que a senhora faz também consulta online, doutora? Faz, não faz? Faço consulta online também. É isso aí, doutora Rafaela Rainha Fontes. Eu vou terminar com o nosso quiz, eu acho importante. Doutora, eu quero dizer que nós aqui, todo mundo aqui, está um pessoal aqui comigo, aqui, o pessoal da produção agradecendo demais aí a sua paciência na entrada do programa, porque nós tivemos um problema técnico, a doutora está em Recife, a gente está aqui em São Paulo, e eu quero agradecer ao pessoal da produção. O pessoal da produção, já te convido a gente já remarcar uma nova data de um assunto que seja assim pontual, que a senhora queira mesmo falar e alertar. Eu acho que a nossa função aqui é alertar os pais, levar informação de qualidade, estudos baseados em evidências, né? Com toda essa experiência que vocês têm aí também em Recife. Um abraço para todos vocês aí também. Queria dar um abraço também para o pessoal da Queens United TV, que está nos assistindo lá na Flórida, em Miami. O programa é replicado lá também. Então, a doutora Rafaela Rainho Fontes também pode atender vocês que estão aí na Flórida. É só voltar aí o telefone, pegar o WhatsApp dela, tá? E segui-la no Instagram. Vamos terminar, doutora Rafa? Vamos lá, então. Meu cérebro é... Olha, meu cérebro é uma ferramenta incrível. Exato. O intestino não pode.
parar. Vida Não saudável. pode inflamar também. Também, né? Que é o início, né? O início. Vida saudável começa Na nossa mente, no nosso comportamento, naquilo que a gente aprendeu. uma receita para a vida. Sorria. Que Sorriso linda. melhora até os nossos hormônios. Verdade, é verdade. O corpo responde ao sorriso, né? Também. Sim. Doutora, eu quero te Exatamente. agradecer demais, doutora Rafaela. Um beijo no seu coração. Dá a mãozinha aqui para mim, ó, Eu desse que lado nós agradeço. aprendemos. Claro. Olha lá, ó, aí, e a gente fica Eu que por aqui. agradeço. Um beijo para todo mundo. Beijo, beijo Recife, beijo pessoal dos Estados Unidos, beijo no Tchau, coração. beijão.